Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco hoje sobre a ideia de punitivismo, a questão da criminalidade, da violência e explicar aqui algumas questões importantes, refletir um pouco sobre esse assunto. O que se nota, né, tanto por parte da população de modo geral, como de muitas pessoas que estão aí na mídia e tal, que se julgam especialistas, que se julgam jornalistas, que se julgam intelectuais, filósofos até. O que se nota de muitos, não de todos, mas de alguns, pelo menos que estão na mídia, é que há uma visão muito simplista e errada, né, sobre a questão da segurança pública, da violência, né, que é a seguinte: tudo se trata com punitivismo. Eles acham que tipo, solução para violência é aumentar as penas, né, e tal. Essa é basicamente a solução que eles criam. Só que o que se observa, né, é que nos Estados Unidos, por exemplo, onde é adotado isso, são adotadas penas rígidas, o resultado disso é uma população carcerária enorme, né? E a questão da violência não é resolvida. Não se cria um estado de pacificação, de paz, de harmonia. E a violência empregada é praticamente a mesma que a pessoa que fez, né, empregou também. Então, assim, o que acontece então para criar esse estado de violência, né? O que se observa no caso do Brasil, por exemplo? Quais os locais onde há um índice maior de violência, né? Áreas urbanas, áreas superlotadas, áreas extremamente pobres, né? Extrema pobreza, áreas onde tem poucas opções de lazer, de cultura, de arte, de esporte, né? Até se observa que em alguns locais, quando se criam projetos sociais voltados para a arte, para a cultura, para o esporte, muitas vezes ali essa ação, que é muitas vezes de uma pessoa simples, ela repercute, ela gera um benefício ali, ela tira pessoas ali do crime, ela tira pessoas. Então isso ajuda bastante. Porém, a gente deve levar em conta uma outra questão, a questão cultura, né? A cultura é o seguinte: a ideia de cultura, no caso aqui, é como se fosse tradição, vamos dizer assim. Uma coisa vai passando ali de uma geração para outra, né? E é adquirida, é ensinada, né, para essa pessoa, é passada quando ela é criança e fica na mente dela, né? E ela fica presa a essa cultura. E essa cultura da criminalidade é uma cultura muito forte, né? A gente vê muito isso na televisão, e a forma como eu disse que é tratada pelos meios de comunicação é uma forma bem ruim, bem errada, né? E faz com que muitos jovens fiquem, não tenham perspectivas, crianças, jovens, não vejam perspectivas de uma vida melhor, né? E vão para o mundo do crime. É claro que tem pessoas que vão para o mundo do crime porque são ruins mesmo e tudo mais, né? Isso sempre tem. Mas não dá pra gente atribuir só a isso. Porque senão seria assim em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo as pessoas seriam do mesmo jeito e os índices de violência seriam parecidos. E não é o que acontece, né? Você observa que em países desenvolvidos, onde tem um alto índice de desenvolvimento humano, educação, boa saúde, onde há uma presença ali do Estado,
onde as pessoas têm ali opções maiores de cultura, de lazer, de esporte, de desenvolvimento pessoal e profissional, elas tendem a ter uma cultura mais de paz, né? E infelizmente é justamente o contrário do que a gente tem, né? O que a gente tem é um abandono do poder público sobre as áreas, sobre essas áreas de desenvolvimento, né, pessoal e profissional, nessas áreas mais pobres principalmente. Observa-se que tudo gira em torno de um centro ali. Há um centro cultural, um centro comercial e tudo. E essas áreas ficam ali à margem da sociedade, né? E aí essas áreas ficam super populosas, né? Onde a miséria é muito forte. E cria-se a partir disso uma série de conflitos sociais ali, né? E com isso a violência tende a crescer nesses locais. Então é isso mesmo, né, gente? Eu acho que esse é o meu recado sobre isso. Eu acho que deve ser pensado com mais seriedade, deve ter esse olhar mais humano sobre as pessoas, né? Infelizmente o que aconteceu nesses últimos anos mostrou que a gente entrou num estado de fascismo praticamente, né? As pessoas têm uma visão fascista sobre a vida, sobre a sociedade, né? A ideia de rigor, de punição, de um líder que seja cruel, severo e autoritário, né? É essa visão, infelizmente, que muitas pessoas hoje têm sobre como deve agir um presidente, como deve agir um líder, né? E isso é muito triste, né, gente? Isso mostra como essa cultura de violência, aonde levou essa cultura de violência que foi pregada, né, durante tantos anos. Então é muito triste isso tudo. Acho que a gente deve repensar e a sociedade brasileira deve buscar soluções inteligentes e buscar esse olhar mais humano, né, sobre essas pessoas, sobre essas áreas mais carentes. Infelizmente, enquanto não houver isso, enquanto o Estado só vê esses lugares como um celeiro de bandidos, é assim que o Estado vê. Você vê quando as ações policiais chegam nesses locais, maltratam ali a população de modo geral, muitas pessoas que não têm envolvimento nenhum com o crime, eles olham para essas pessoas como indigentes, né? E praticamente a ação do Estado nessas localidades mais pobres sempre é agir com violência, sempre é a repressão policial. Nunca é o olhar humano, nunca é o olhar sobre as crianças, sobre as famílias, para tentar dar uma assistência social, uma assistência psicológica, uma assistência econômica, né, financeira, oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal dessas pessoas. Sabe, não permite que essas pessoas sonhem, acreditem que possam se desenvolver, ter uma vida diferente, sair daquele local. Não. O que eles vão lá é para reprimir essas pessoas. E essas pessoas vão ficando tristes, magoadas, sem esperança. Como é que elas vão agir? Né? Deixam elas numa situação extrema, né? Então é difícil você querer que as pessoas não ajam de modo, vamos dizer assim, selvagem, se você trata elas de modo selvagem, né? As pessoas são tratadas nesses locais pior do que
os animais são tratados no zoológico. Para você ter uma noção, né? Quer dizer assim, então não há uma visão humanista ali. O que falta muito é isso, na minha opinião, é esse olhar mais humano sobre esses locais. A partir do momento que houver um olhar mais humano e for criando uma cultura de paz, uma cultura de afeto, uma cultura de oportunidades, as coisas vão se transformando a ponto de no futuro os índices de criminalidade diminuírem. É isso que a gente tem que focar, em diminuir os índices de criminalidade, não simplesmente em punir, né? Não que não deva haver a punição, mas quando essa criminalidade cresce de modo exponencial, vai ficar difícil, já não dá, já não está dando mais. O Estado já não está dando mais conta de prisões, já não está dando mais conta de punições, já os gastos sobre isso são enormes. Então, assim, gera uma série de problemas isso, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma outra forma isso. Tem que começar a olhar as coisas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. Senão, as coisas não vão mudar, né? Eu recomendo fortemente, se você ainda não viu esse vídeo do Drauzio Varela, a entrevista do Drauzio Varela com o Cauê Moura.